no impossível ele continua. É, 9 horas e 9 minutos. 9 horas e 9 minutos. Glória a Deus, 9 horas e 9 minutos. Estamos aqui nesta manhã abençoada, 8 de julho de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Programa Falando de Jesus, uma história de amor. E hoje estamos aqui recebendo com muita alegria. E vocês já estavam ouvindo, não é isso? Com certeza. A nossa querida cantora irmã Sueli Nogueira. E vamos falar agora. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Tudo bem, cantora Sueli Nogueira? Bom dia, minha querida Cida Fagundes, cantora Cida Fagundes, né? Graças a Deus estamos bem. Ô, Glória, que maravilha, é um prazer ouvir a sua voz, tá bom, minha querida, nesta manhã tão abençoada, pela graça do nosso Deus, para esse bate-papo, falando de Jesus, uma história de amor, nesse momento, em nome aqui de todos do Projeto Mãos Unidas, agradecemos a Deus pela sua vida, pela vida do seu esposo, o pastor Roberto, não é isso? Que Deus continue abençoando todos vocês, em nome de Jesus, e somente gratidão, gratidão. Glória a Deus. Amada, de onde você está nos abençoando? Eu estou falando aqui de Guararema, São Paulo, interior de São Paulo, né? Guararema. Isso, é a cidade natal, uma cidadinha turística, muito abençoada. Glória a Deus. Amada, a cidade de Guararema fica próximo. Quais são as cidades próximas daí? Mogi e Jacareí, a gente fica no meio. Ah, que maravilha. Mogi das Cruzes, não é isso? Isso. Ah, já ouvimos falar, sim. Bênção de Deus. E como está o tempo? Aí, minha irmã, tá quente, fazendo aquele calor abençoado ou aquele frio abençoado? Eu estou de cachecol, de casaco, imagina! Aqui também tá. Eu estou de meia. Guararema é muito frio, cantora, porque nós temos na cidade tem o rio que passa dentro da cidade. Então, eu não sei se é por isso, mas aqui é muito frio. Nossa, aqui também, aqui tá muito frio. Aqui também nós temos o rio, não é isso? Que passa dentro da cidade, né? É o nosso querido Rio Mucuri. Mas quando tá fazendo calor aqui, minha irmã, é calor abençoado. E quando está fazendo frio, é um frio abençoado. Maravilha. Toda a honra e toda a glória seja dada. Não diferente de Guararema. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus, não é isso, minha irmã? O nosso Deus sabe de todas as coisas e sabe o que é bom para cada um de nós. Amada, nesse momento, gostaríamos muito de conhecer essa linda história de amor que a menina Sueli tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique à vontade, você está participando do encontro Falando de Jesus, uma história de amor. Conta pra gente, menina. Eita glória, eita glória. Falar do amor de Jesus, falar da bondade de Deus é muito bom, né? E, primeiramente, eu quero agradecer a esse Deus tão grande, tão poderoso, que é esse nosso Deus, que ele... Já estou emocionada. Glória a Deus. Ele é um Deus de promessa, ele é um Deus que promete, ele é um Deus que cumpre as promessas que ele faz, né? E eu quero agradecer a ele esse dia tão especial, na tua vida, Cida Fagundes, que você é um presente de Deus para a minha vida. Tem pessoas que chegam na nossa vida, é presente de Deus, né? Deus, ele não une pessoas, ele une propósito, né? E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, eu estou muito feliz, né? De ter você nas nossas vidas.
tem sido uma bênção. E eu sei que o Senhor, Ele tem os seus propósitos, os seus caminhos. E o Senhor, Ele fez uma promessa para mim. Eu sou casada, sou mãe, sou avó, né? Sou natural de Bela Vista do Paraíso, Paraná. Quando eu vim do Paraná, eu tinha 14 anos de idade. Desde que eu me entendo por gente, os meus pais sempre foram evangélicos, né? E aos 14 anos de idade, eu não estava na igreja, né? Com 14 anos de idade, eu já era fumante. Meu Deus. Né? Comecei a fumar muito cedo. Eu acho que eu aprendi a fumar com uns 7 anos de idade. Foi, assim, algo muito forte, né? Eu ainda era muito criança, mas um incentivo de uma tia minha, que ela falava, vamos fumar. E nós começamos a fumar com 7 anos de idade. E aos 14 anos de idade eu já era viciada, né, no cigarro. E quando, aos 14 anos, o meu pai recebeu um convite para vir trabalhar aqui em São Paulo. Trabalhar com japonês, num sítio, com plantação de berinjela. Desde que eu me entendi por gente, eu trabalhava num cafezal. O meu pai, ele era agricultor e a gente trabalhava numa fazenda e trabalhava com café. E chegou um certo tempo e o meu pai disse, eu vou mudar de ramo. Recebi um convite, vou para São Paulo, nós vamos para São Paulo e agora a gente vai trabalhar com plantação de berinjela. E viemos para cá, para São Paulo, e começamos a trabalhar, né, com japonês, com plantação de berinjela. E quando chegou aqui em São Paulo, meu pai, ele começou a procurar um lugar para a gente comprar, ele congregar, né? A gente tinha que congregar. Sim. A gente acompanhava eles para o culto, né, da igreja. E Deus já tinha um projeto com a minha vida, né? E quando chegamos aqui em São Paulo, que meu pai foi procurar uma igreja para a gente congregar, nós encontramos um irmão que hoje já está na glória, já dorme no Senhor, irmão Anésio. E esse irmão, ele foi um esteio na nossa vida. Ele começou a cuidar de nós. Ele começou a fazer culto na nossa casa, porque era tudo muito longe, porque o sítio ficava muito longe de onde era o culto, né? Então, esse irmão, ele começou a nos ajudar, começou a fazer culto na nossa casa. E quando ele começou a fazer os cultos, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Glória a Deus. Aos 14. E ali eu fiz um propósito com Deus, que a partir daquele dia, eu nunca mais colocaria cigarro na minha boca. Aleluia. E dali por diante, o Senhor me ajudou, não foi fácil, mas eu lutei e o Senhor me deu a vitória de não fumar mais. E eu comecei a participar dos cultos. Esse irmão, ele vinha nos buscar de carro, nós não tínhamos carro, a gente tinha uma vida muito... A gente era muito pobre, assim, não tinha dinheiro, né? A gente não tinha carro, a gente tinha uma situação muito difícil para nós, né? E a gente achou que aqui em São Paulo, meu pai achou que aqui em São Paulo seria tudo diferente, que a gente ia ter uma mudança de vida financeira, e não foi, foi muito ao contrário. A gente sofreu muito, nós sofremos muito, né? Muita escassez, muita dificuldade, e fomos trabalhando ali naquele lugar, mas Deus dando vitória também, né? Porque ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida, né? E ali nós começamos a ir para o culto e Deus começou a trabalhar na minha vida, porque os irmãos começaram a me ver cantar.
e começou a me colocar como regente das irmãs, depois foi regente da mocidade, depois líder da mocidade, depois eu comecei a ser regente do grupo geral do campo, né, de Guararema, ali da nossa igreja Assembleia de Deus Madureira, e foi uma benção. E ali Deus começou a falar comigo. O Senhor começou a fazer a primeira promessa. Eis que tu entrarás a um estúdio e tu vai gravar. Ai, menina, cheguei a arrepiar, viu? Eu falei, como assim gravar? Naquela época, né? Cantora Cida tinha tanto acesso. Eu nem sabia, meu Deus, era algo assim para mim. Eu falei, Jesus, gravar? Como assim? O Senhor falou, no tempo certo, eu colocarei pessoas no teu caminho que vai te ajudar. Oh, glória! E o tempo foi passando, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, e eu ali ingressada na obra, fazendo a obra do Senhor. Aos 19 anos, eu me casei. Eu conheci um rapaz. Esse rapaz, ele não era evangélico. E você sabe, todo sonho de uma moça, né? Ela quer casar, ela pensa no vestido branco, na entrada da igreja, ela pensa no seu príncipe, né? E eu comecei a namorar esse rapaz. E Deus começou a falar comigo. Não é da minha vontade. Nossa. Não é isso. E eu dizia, ah, Deus, eu amo ele. É ele. E Deus falava comigo, não é, filha. Eu tenho algo melhor para você. Foi, Sueli, cantora Sueli, meu Deus. Tipo, o cantor, e eu dizia, não, Jesus, é ele. E um dia minha mãe chegou até mim e disse assim, minha filha, o meu coração está tão fechado. E essa pessoa não é para você. Não é, filha. Não é o que você está vendo. Lá na frente vai ser um deserto muito grande. Eu disse, ah, mãe, a senhora não quer que eu case? Porque a senhora quer que eu... Olha o que eu disse para minha mãe. Eu pedi perdão para ela, viu? Hoje ela já dorme no Senhor. Mas eu pedi perdão para ela dessa palavra que eu disse. Eu falei, mãe, a senhora quer que eu fique aqui trabalhando para dar dinheiro para vocês. Mas lógico que a senhora não quer que eu case. Ela disse, minha filha, em nome de Jesus, eu quero ver você casada, eu quero ver você feliz. Mas esse casamento não é de Deus. E ela não sabia que Deus tinha falado comigo. Menina. Irmã Cida, cantora Cida, eu disse, a última vez que Deus falou comigo, filha, digo eu para ti, não é a minha preparação. Meu Deus. Eu disse, finalmente, como o Senhor conhece o nosso pensamento, eu disse, é sim, Jesus, é com ele que eu vou casar. O Senhor falou na boca do vaso, está preparada para pagar o preço? Eu disse, sim, Senhor, o preço que for necessário. Cantora Sueli, que testemunho tremendo. Isso é para muitas pessoas que estão indo, para muitas meninas, para muitos meninos também, menina. Isso, que não ouve o conselho da mãe. Que quando vê um rapaz, ele traz um buquezinho, ele dá um presentinho e já acha que é o príncipe encantado. Mas o nosso Deus ele conhece. Ele disse, não é, eu disse, e está preparada para pagar o precinho, o preço que for necessário. Cantor, foi forte. Eu não vou falar dessa parte, eu vou pulando um pouco, porque senão nós vamos ficar aqui o dia todo. Ai, menina, eu já tô aguentando aqui não, viu? Meu Deus do céu, tá passando um filme na minha mente. Você tem noção do que é você dizer para o teu Deus, eu estou preparada para pagar o preço que
necessário. Meu Deus. Cantora, eu comecei a sofrer muito, pagar o preço. Eu imagino. Essa pessoa era uma pessoa extremamente doente de ciúmes. Eu entendo perfeitamente. Você sabe o que é uma pessoa doente de ciúmes? Ela vê coisa onde não tem. É. Eu não podia levantar os olhos na igreja, eu não podia levantar os olhos na rua. Oh, Se meu alguém Deus. passasse na rua e falasse oi, olha, você não tem noção o que era a perseguição, a luta. Para eu ir cantar nos congressos, às vezes eu ia marcada, calor, e eu de manga comprida para as pessoas não verem a marca Oh, meu Deus. das agressões. Naquela época a gente andava com pochete de CD. Era. Eu estava indo para um congresso e a pessoa escondia os meus playback. Eu não achava. Eu ia para esses congressos sem os meus playback para cantar, chorando, chorando, chorando. Oh, meu Deus do céu. Eu chegava naquele lugar, nos congressos, eu dizia dos irmãos tocarem para mim. E muitas das vezes o tocador não pegava Sim. a altura do hino, não sabia tocar de ouvido. Cantora. Mas, quantas das vezes eu disse para Deus, eu vou sair. O Senhor falava, ai de ti. E quando eu dizia para Deus, quando estava doendo demais, aí foram nascendo os filhos começaram a entender, a crescer, a sofrer junto comigo, a querer me defender, e era muita luta. Para você ter ideia, um dia, não vou contar todo o testemunho, mas vou dar uma pincelada para você entender. Pode ficar à vontade, minha querida, por isso que esse primeiro encontro é para o cantor ficar à vontade, porque a gente sabe que cada irmão... Oh, menina, eu tô aqui chorando, menina. Cada irmão, cada irmã tem uma história de amor com o Senhor Jesus. Não é isso, minha filha? Verdade. Fica à vontade, minha irmã. E eu vou falar um pouquinho aqui, porque eu sei que muitas pessoas vão ouvir. Isso não é só o casamento, é em todas as áreas da nossa vida. Sim. Toma cuidado quando você for tomar uma decisão. Busque a Deus primeiro. Porque se Deus não tiver na direção, o preço é alto. Como eu paguei esse preço, né? E um dia, meus filhos já crescidos, já tinha filho de 12 anos, o menor estava com... Eu tive a escadinha, 5, né? De 2 em 2 anos nascia. Então foi tudo. E para fazer esse pré-natal? Gente, vocês não têm noção. Meu Deus do céu, cantora Sueli, meu Deus, oh meu Deus. Ai, cada pré-natal era lágrimas, era choro, porque ele dizia que pré-natal, isso era coisa que era bobeira, que a mãe dele nunca tinha feito pré-natal. Ela dizia que nunca tinha feito, que isso era coisa de mulher que gostava de olhar médico, de ir ver o médico, visitar o médico. Então foi muita luta, cantora. Eu me lembro que na minha terceira filha foi tanta luta, eu chorei tanto, que um dia eu fui pro pré-natal, eu fui chorando. E quando eu cheguei na minha casa, eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta e disse, Deus, tu tá vendo, Pai, a humilhação, tu tá vendo essas palavras que eu estou ouvindo, mas eu quero te fazer um pedido, Deus. Quando eu chegar no dia de ter a minha filha, Pai, eu quero que o Senhor não me deixe sofrer naquele lugar. Quando eu chegar lá, eu vou chegar sem dor, mas o Senhor vai fazer com que essa criança nasça sem eu ter dor, porque eu não aguento essa dor, Pai. Dessas palavras está me feito. Ei, cantora,
chegou o dia do nascimento da minha filha. Eu fui porque rompeu a bolsa. Uhum. Eu não estava com dor. Estava sentindo uma cólicazinha, mas muito pouca. Quando eu cheguei no hospital, o médico fez o exame e disse, vai nascer. Era 2 horas. Era 2 horas da manhã. O médico disse, vai nascer lá para as 10h30 da manhã. Porque ainda está Uhum. começando agora a dilatação. E me levaram para o quarto. E eles ficaram lá embaixo fazendo a ficha. Cantora, eles estavam fazendo a ficha. Eles escutaram o choro da bebê. Meu Deus. A enfermeira me colocou na cama. Quando ela me colocou na cama, eu olhei para o teto daquele hospital e disse, Deus, tu lembra? Oh, meu Deus. Tu lembra do pedido que eu te fiz? O Senhor lembra do pedido que eu te fiz? Cantora. A enfermeira bateu a porta e ela falou para mim, quando ela saiu, aperta essa campainha se caso acontecer alguma coisa, se precisar. Quando ela bateu a porta, eu senti a criança saindo, eu peguei aquela campainha, apertei, ela disse, não, o médico disse, ela disse, olhou e disse, nossa, tá nascendo! Saiu correndo para chamar o médico. E quando ela chegou perto de mim, a criança já estava acabando de nascer. Oh, meu Deus. O Senhor atendeu o meu pedido. Deus te ouviu. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso, mesmo com as nossas desobediências, mesmo com tudo que a gente faz, né, para entristecer Ele, Ele é Verdade. misericordioso. Aleluia. E naquele dia Ele cuidou de mim. Glória a Deus. E foi um cuidado de Deus para minha vida. Naquilo. E quando os meus filhos já estavam crescidos, né, Uhum. de madrugada, essa pessoa a qual eu casei, ele entrou nas drogas. Meu Deus. Entrou nas drogas depois de 5 filhos. E aí, aí começou a batalha. Depois dos 5 filhos. Até as drogas foram muitas lutas, sem as drogas. Meu Deus, como eu estou feliz. E depois das drogas, foi muito mais difícil. Cantora Porque aí veio as agressões físicas, aí veio as traições. Eu me lembro que quando foi em 99, o Senhor usou um vaso e disse para mim assim, eis que tu passarás pelo vento muito forte. Mas digo para ti, não abra a tua boca, tu vai passar calada. Meu Deus. Pensa na minha presença. Pensa na minha presença. E eu te darei vitória. Não abra a tua boca. Eu disse para ele. O que vai vir? E já comecei a orar. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. E de repente chega aos meus ouvidos. E eu comecei a ver uma mudança muito grande. Muitas saídas. Até então ele era muito caseiro. Uhum. Aí começou a sair. E de repente chegou a notícia que ele tinha arrumado uma pessoa. Uhum. Aí começou a prova, cantor. Aí começou a luta de verdade. Foi o vento que Deus falou. E um dia Deus disse, quando essa notícia chegou até a mim, o Senhor disse, lembra que eu te disse que não é para abrir a tua boca? Meu Pai. Eis aí o vento. E o Senhor disse para mim assim, se arrume e vai para Jacareí. E vai até a casa do Wagner. Porque lá eu vou falar contigo. Wagner era um obreiro da nossa igreja. Uhum. E eu não sabia orar. Eu
E uns dias antes, a esposa dele, eu já sabia de tudo isso, de tudo esse acontecimento. Uns dias antes, a esposa dele tinha me dado o endereço da casa deles em Jacareí e falou, vai lá, para a gente tomar um café junto, Maspeli, lá em casa. Sim. E quando eu estava chegando, o Senhor disse, eu tenho o endereço dentro da sua carteira. Eu disse, é verdade, meu Deus, e eu chorando muito. E dentro do ônibus, canto, sabe quem está Sim. dentro do ônibus? A mulher a qual estava destruída. Apostasia. E quando eu olhei nela, o Senhor disse, fecha tudo. Eu sentei naquele banco daquele ônibus e eu fui chorando, caladinha. Uhum. E quando eu, no ponto de ônibus, fui para a casa do Wagner. Chegando lá, na casa do irmão Wagner, que eu chamei, eles vieram me atender. Eu disse, se isso é de Deus, o Wagner, o pastor Wagner, ele é um caminhoneiro. Se for de Deus, ele vai estar em casa, porque caminhoneiro não está em casa nunca. Né? É verdade, só fica meio estranho. Dia de semana, era um dia de semana. E quando eu cheguei lá, ele já estava me esperando, porque o Senhor disse para ele que eu ia lá. Ai, menina! E já tinha entregado a mensagem para ele. E eu disse assim, eu quero chegar lá bem. Eu quero chegar bem, eu não quero demonstrar que eu estou triste, eu quero chegar bem, eu quero dizer para eles que eu fui lá tomar um café, e é isso, eu vou chegar alegre. E eu limpei os olhos, me recompus lá na rua, e aí quando eu cheguei, eles vieram me receber, e eu disse, Senhor, eu vim aqui tomar um café com vocês hoje. Ô, benção! E quando eu estava entrando, o pastor Wagner apareceu assim na porta, muito sério, olhando para mim. Deus passando tudo para ele. E quando eu entrei, ele disse, senta, irmã Sueli. Eu sentei. Ele olhou para mim e disse, vamos cantar? Meu Eu disse, Deus. vamos, pastor. Ele disse, canta um aí, canta um hino aí, daqueles abençoados que você canta. Falei, amém. Comecei a cantar. Terminei aquele louvor, ele falou, canta outra, irmã Sueli. Ô, glória! Aleluia! Eita glória! Quando eu comecei a cantar o segundo hino, aquele homem pulava. Ele pulava na sala. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ele pulava na sala. E ele veio até mim e disse, Deus usando ele, filha minha, eis que eu te trouxe a este lugar. Porque eu precisava falar contigo. Aleluia. Eu não tenho visto o que tu tem passado, o quanto aquele tem te afrontado. Meu Deus. Filha, eu nunca te abandonei, eu sempre tive pertinho de você. E eu tenho visto o que tu tem passado. Mas digo para ti, filha, fecha a tua boca. Não coloque as tuas mãos, porque eu vou colocar as minhas. Meu Deus. Eu vou deixar o sinal para que todos aqueles saibam que sou eu, Deus da tua vida. Meu Deus. Desça na minha presença e tu verás o que eu vou fazer. E digo para ti, filha, grande será a obra, Alabaxúria, que eu tenho contigo no ministério do louvor. Aleluia. Irei te levar em lugares que tu não pensa e nem imagina. Meu Deus. Tu passarás pelo deserto, mas eu vou te honrar. Eu estou contigo. Desça na minha presença. Aleluia.
Ah, foi muito forte, irmã, aquele dia. E eu vim para Com casa. certeza. Eu voltei para casa. Mas eu voltei forte, sabe? Eu fui para aquele lugar, eu fui destruída, porque não é fácil. Mas quando eu voltei de pé. Renovada. Eu estava dentro de um buraco, que eu falei, eu vou morrer aqui, eu não vou conseguir. Mas naquele dia, quando eu cheguei lá, que o Senhor falou comigo, é como se Ele tivesse me pego com as tuas mãos grandes e me tirado daquele buraco e me jogado para cima e me dado um empurrão e disse, vai, Glória eu a estou Deus. contigo. Aleluia. E isso durou um ano. E durante esse ano, eu fui buscando. Tinha uma mata perto da minha casa. E nessa mata, eu entrava meia-noite, cantora Cida. Meu Eu tinha que Deus. pular arame farpado. Às vezes eu machucava a perna, machucava o braço, porque eu tinha que pular uma cerca para entrar dentro desse mato, mas era só lá. Era só lá que o Senhor me dava forças. Porque lá Glória a eu Deus. orava no meio daquele mato, eu colocava a minha boca no pó. E durante um ano, eu cantei um hino só dentro daquela mata. Meu Deus. Era quando eu cantava, era quando eu orava lá dentro. E eu cantava esse louvor. O Senhor, eu estava lá dentro daquele buraco, o Senhor me tirava de dentro daquele buraco, me dava um empurrão. Era lá naquele lugar que eu encontrava forças. Era dentro daquele mato, fechado, sozinha, meia-noite. Eu estava lá buscando esse Deus. Aleluia. 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 Meu Deus. E Tremendo. o Senhor deixou o sinal que Ele disse que ia deixar. Porque eu passei todo esse tempo orando, buscando, clamando a Deus. E claro que muitas vezes eu fui na igreja e eu fui dizendo, Deus, eu não quero mais essa vida, eu vou sair. E quando chegava lá, o Senhor trazia um vaso até o pé do meu ouvido e dizia, ai de ti, se sair de lá. Meu Deus. Tu vai vencer lá. É lá que eu vou te dar. Eu não disse para Deus que estava disposta a pagar o preço que fosse necessário. É. Então eu tinha que vencer lá. O Senhor, eu tinha um tempo de vitória para mim. Tudo que era para acontecer na minha vida, já há muito tempo, eu atrasei. Fui eu que atrasei. Né? Fui eu que impedi. Porque eu estava num relacionamento abusivo, eu estava num relacionamento que eu não tinha como ir para frente. Verdade. E Deus foi trabalhando. E o sinal o Senhor deu. Essa pessoa que ele se envolveu ficou completamente cega de um olho. Meu Deus do céu, minha irmã. O olho da pessoa apodreceu. Ah, E meu o Senhor Deus. disse a todos que Ele era Deus na minha vida. O sinal que o Senhor falou, não é isso, minha irmã? O Senhor falou. E teve uma pessoa que chegou a mim e disse assim, eu nunca vou ousar de fazer algo para você, Sueli, porque esse Deus seu é terrível. Olha o que ele fez. Olha, mexer com você é mexer com fogo. Meu Uma Deus. pessoa não crente diz isso para mim. Amada, e Esse seu Deus é terrível. Amada, esse senhor, ele estava normal com os olhos e de repente um olho adoeceu, foi isso? A pessoa, não foi o meu marido, foi a pessoa que se envolveu com ele. Ah, menina do céu. E Deus tocou nela. Ah, meu Deus. Foi bom. E ela perdeu o olho, irmã? Perdeu. O olho dela pulou para fora como uma bola, assim, ó.
E aí teve que tirar, né? Uhum. Esse foi o sinal de Deus, né? E naquele momento, quando você ficou sabendo, aí você falou, é o sinal. É o sinal. Só que quando essa pessoa ficou doente, teve uma pessoa que chegou a mim e disse assim, Sueli, eu sei que você é uma mulher de Deus e eu quero te pedir uma coisa. Eu falei, pode pedir. Esta pessoa me disse assim, a fulana está indo para o hospital para tirar os olhos, para tirar o olho que pulou para fora e disse que não tem mais jeito. Eu queria pedir que você, junto comigo agora, fizesse uma oração por ela. Eu falei para essa pessoa, eu já oro por ela faz tempo. Uhum. Essa pessoa, se ela conhecesse Deus, se ela soubesse o poder do nosso Deus, se ela soubesse o quão terrível é o nosso Deus, ela não teria mexido. Ela não teria entrado no meu casamento. E assim foi. E nós oramos. E eu orei todo o tempo por essa pessoa. E o louvor que eu cantava lá dentro Da mata. Uhum. E era da Noemi Nonato, que eu sou fã da Noemi. Sou fã. Todo mundo aqui em Guararema, antes de eu gravar meus louvores, me chamava de Noemi Nonato, mas eu não parei de cantar os louvores dela, porque eu amo, né? Então, eles me chamavam de Noemi Nonato. Oh, Noemi Nonato, Pai do Senhor! Eles me chamavam de Noemi Nonato, porque eu só cantava os louvores dela. E lá dentro da mata, eu cantava aquele hino assim. Em certos momentos, o crente tem que ser valente e saber lutar. Em oração, falar com Deus toda madrugada até o sol raiar. Siga o exemplo de Jacó, que lutou com o anjo e não quis largar. O anjo queria ir embora e ele disse primeiro. Glória a Deus. Oh, irmã, e o anjo nesse lugar. Se agarre com esse anjo. Esse foi o Meu Deus. Senhor que sustentou. Mas, quando foi passando o tempo, o Senhor falou comigo assim. Foi falando sobre a gravação. O Senhor falou, tá chegando o tempo, filha. E eu disse, meu Deus, como assim? E foi passando o tempo. E um dia, eu estava num congresso. Uma cantora muito abençoada foi convidada para cantar naquele congresso. E quando ela me ouviu cantar, terminando o congresso, ela disse, irmã, você já tem CD gravado? Eu falei, não, irmã, eu não tenho. Irmã Cida, cantora Cida, eu não tinha nem roupa para vestir. Acredito. Eu não tinha sapato. Não tinha, eu tinha uma sainha preta e uma blusinha de flor que lavava e no culto, e no outro culto, e no outro culto. Eu não tinha nada, era uma escassez, era um negócio assim, Deus misericórdia. Era muita aprovação financeira. Você estava à espera da carruagem do rei, não é isso, minha irmã? Eita, eu estava à espera do milagre, porque quem tem uma promessa, ainda que você esteja na fornalha, ainda que você não está vendo nada, você só está vendo luta, você só está vendo prova, mas se você está debaixo de uma promessa, não desista. Continue lutando, continue buscando, porque se o Senhor te fez a promessa, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Eu creio, amada. Eu me lembro que aquela cantora chegou na igreja e ela disse assim para mim, eu vou te ajudar, porque o Senhor mandou, porque o Senhor tinha falado comigo no tempo, lembra? Que o Senhor falou no tempo, eu vou colocar pessoas no teu caminho. Verdade.
E eu ainda estava dentro desse casamento, né? Sim. E essa cantora chegou, eu vou te ajudar, você vai para a gravadora, Meu Deus. porque eu vou te ajudar. Ah, eu chorei tanto. Eu chorei tanto. Ela falou assim, ó, eu sou compositora e os 10 louvores do seu CD eu vou te dar, não vou te cobrar nada. Menino do E céu. o resto Deus fará. E a mãe dela, que é uma pastora abençoada, é uma família abençoada, essa família, olha, eu não tenho nem palavras. Meu Deus. A pastora disse para mim, a minha filha te deu os louvores. E a entrada da gravadora eu vou te dar. Ai, 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 ai. Que coisa gostosa de ouvir. Eu disse, meu Deus, eu estou escutando isso mesmo? Ela disse, tá sim, porque o Senhor disse para mim que a entrada sou eu que vou pagar. Vou te levar para conhecer a gravadora. A Neide vai trazer vai te mandar os louvores, você vai escolher os louvores que você vai querer gravar, e depois que você escolher esses louvores, você vai aprender os louvores, e aí quando você falar, eu tô pronto, eu vou te levar na gravadora para conhecer e colocar a voz guia. Eu disse, meu Deus, o que é isso, voz guia? Ai, Jesus! E aí Deus começou o trabalhar dele, mas também começou a guerra mais forte. Ih, meu Deus. Mas o Senhor foi me dando Glória a autoridade, Deus. ousadia dentro da minha casa. Não E acredito. Deus começou a falar, chegou o tempo de eu trabalhar na tua vida. E realmente tinha chegado o tempo. E ali aquela cantora começou a me ajudar, mandou os louvores, eu fiz a escolha dos 10 louvores que eu ia gravar, Que que lindo. é os que estão no meu CD. E fui para a gravadora. Conhecer a gravadora e colocar a voz guia. Eita, coisa linda, meu Deus, eu só chorava. Quando eu entrei dentro daquele estúdio, eu falei, meu Deus, o que é isso? Não acredito. Jesus, o que é isso, meu Deus? O que é isso que eu estou vivendo, Senhor? Oh, meu Deus. Eu olhava, eu só chorava e dizia, Deus, eu estou dentro de um estúdio, Jesus. Glória a Deus. Tem condições, Deus, de comprar um pão para meus filhos comer, porque eu não tinha. Era uma escassez tremenda, porque todo o dinheiro era para as drogas. Uhum. Todo o dinheiro. E eu trabalhava, colocava dentro de casa, e o que era colocado dentro de casa era tirado para trocar por drogas. Menina. E eu fui, cantora, desse estúdio, eu chorava lá dentro. Coloquei a voz guia dos 10 louvores, eita glória! E aí o doutor disse, olha, daqui uns dias eu te mando os playback, guia também para você ensaiar. Eu disse, meu Deus, playback guia, ai Jesus! Meu E fiquei ali esperando esse playback guia. Quando passou uns dias, esse playback guia chegou. E eu comecei a ensaiar, chegou o dia de ir colocar a voz. Eita. E a pastora me acompanhando, me auxiliando, me ajudando. E eu dei a entrada e eu fiz a gravação. O dia da gravação, cantora, o Senhor disse para mim assim, ó, filha, quando tu descer a rampa daquele estúdio, tu vai descer chorando. Meu Deus. Mas eu te digo, filha, aleluia, aonde a tua avó chegar, eu vou curar. Glória a Deus. Eu vou libertar. Eu vou salvar. Aleluia. Eu vou libertar os oprimidos através do teu louvor. Eu vou trazer cura da alma. Aleluia. Tu vai gravar com muitas lágrimas, mas os milagres que eu vou fazer através da tua voz será muito grande. Glória a Deus. E quando começou esse processo,
não foi tão fácil assim. Eu estou só dando uma... Eu Foi muita entendo. guerra, muita luta. Mas quando foi chegando, teve muitas barreiras, né? Eu fui, tipo assim, colocaram na minha frente um muro de bronze. E disse, daqui você não passa. E eu disse, só Deus para não deixar eu passar. Porque foi Ele que me escolheu. Glória a Deus. Ele que me separou, foi Ele que me chamou. E foi Ele que me fez a promessa. E eu vou passar na hora dele. E tá chegando. Eita, era forte ainda na bolsa. Eita, Deus. O processo foi muito grande. Quando chegou o tempo da gravação, de tudo concluir na minha vida, o Senhor começou a colocar as pessoas, né, para me ajudar, como Ele falou. Alguém chegava e dizia, Sueli, você já está gravando, e aí, como está? A pastora me deu a entrada, mas ainda falta X. Eu vou te dar tanto para te ajudar. Chegava outro, Su, como é que está aí a gravação? Tá faltando alguma coisa? Sim, tá faltando o valor X. Eu vou te dar X. Meu Deus do assim céu, que coisa linda. Cantora, foi. E todas essas pessoas que Deus colocou no meu caminho para abençoar, era empregado, se tornaram patrão. Eu acredito, minha irmã. Eu acredito nesse testemunho, meu Deus. Ai, porque Jesus. obedeceu a voz do Senhor, cantora. Porque quando Deus manda abençoar, é porque a tua bênção será em dobro. É você que vai ser abençoada. E muitas das vezes nós somos egoístas, né? O Senhor manda, às vezes dá o último que nós temos, mas Jesus. Mas mal sabe que o Senhor está querendo te dar o melhor de tudo que você imagina. E Deus fez isso na minha vida e na vida das pessoas que Deus colocou para me abençoar. Meu Deus. E quando chegou um dia, Deus enviou um vaso na minha casa. Mas quando Deus mandou esse vaso na minha casa, para falar comigo que tinha chegado o tempo dele entrar dentro da minha casa e que eu contasse se 3 dias que ele ia entrar. E tinha chegado o tempo dele trabalhar. E nesses 3 dias que eu contei, que eu pensei, agora vai ser bênção, Deus vai transformar, Deus vai libertar, Deus vai fazer uma grande... Não. Deus arrancou. Meu Deus. Eu fui para um culto da tarde da bênção e quando eu cheguei, já não estava mais. E até hoje, o Senhor tirou, arrancou. O Senhor disse, eu tirei porque tocou aonde não podia tocar e tocou muito. Meu Deus. E agora, filha, chegou o tempo de eu agir na tua vida. E não foi fácil, não pela pessoa ter ido embora, mas o Senhor também começou a trabalhar na vida dos meus filhos, que já é outro testemunho, que você for lá no meu Instagram, você vai ver lá um pouquinho de testemunho dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos homens, eles também... O pai ensina usar droga, foram todos pro crack, e aí foram muitas barreiras, e aí aconteceram muitas coisas, mas o Senhor, Ele me deu vitória. E para a glória do Senhor, hoje eu não tenho ninguém no crack, eu não tenho ninguém... Todo mundo está liberto para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Menina do céu. E quando chegou a gravação final, cantora, eu chorava, o maestro chorava, eu gravei esses 10 louvores num dia só. Meu Deus do céu, menina do céu, como assim? Ai, meu Deus. Num dia só. Os 10 louvores num dia só. E foi tanta glória dentro daquele estúdio. E
o maestro chorava. Às vezes eu estava cantando, o Senhor tomou, eu estava cantando um louvor lá, Deus tomou a minha vida, parou tudo para falar com o maestro, entregar a mensagem para ele. Menina do céu. Eu postei, cantora, que quando eu terminei de gravar esses 10 louvores, eu estava com os meus olhos inchados e o maestro com os olhos inchados de tanto chorar. A glória de Deus dentro daquele estúdio. Mas aí, quando começou a tocar, quando eu comecei a cantar os louvores, começou os testemunhos, pessoas me dizendo, irmã, eu não saía de dentro do meu quarto, mas eu escutei esse louvor, e quando eu escutei esse louvor, Deus me curou da depressão, eu estou curado. Uma irmã, uma pessoa que tinha fechado a loja, que tinha falido, eu vou levar esse louvor da cantora, vou levar lá e vou ligar lá o meu rádio lá, e vou deixar tocando e vou ver o que vai acontecer. Ela levou o meu louvor lá e começou tocar dentro da loja dela, e Deus começou a trabalhar, começou a entrar o povo, começou a entrar o povo, e começou a entrar o povo, e a primeira pessoa caiu endemoniada, ela orou, foi liberta, e Jesus começou a trabalhar, e essa pessoa levantou o comércio. Meu Deus. Uma irmã, uma pessoa que também, ela ouviu o louvor, tinha um pouquinho de muitas coisas que Deus fez, ela começou a ouvir o louvor, eu comecei a cantar pelo telefone, e ela começou a vomitar bolas de cabelo, e começou a vomitar bolas de cabelo com sangue, e essa irmã ficou uma semana na cama, sendo limpa pelo Senhor, ouvindo o louvor. Glória a Deus. Nogueira. Aleluia, porque eu sou tão pequena, mas o Deus que nós servimos, Ele é tão lindo. Ele é a estrela que brilha. Nós não somos nada se nós não tivermos a presença, se nós não tivermos a graça, a unção de que serve para nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Então, aquela irmã foi liberta. E eu fui conhecer essa irmã. Ela disse, minha querida, eu coloquei um balde na beira da cama e esses cabelos durante uma semana o Deus foi limpando dentro de mim. Eu era uma mãe de santo, mas eu fui liberta. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus, aquela promessa que Deus fez, que as pessoas iam ser libertas, até hoje eu escuto. Tremendo. É com certeza, amada. Com certeza, cantora Sueli Nogueira. Amada, fazendo uma perguntinha, me indica uma coisa. Deus arrancou a pessoa da casa depois que o CD ficou pronto ou antes de mesmo o CD ficar pronto? Não, Deus arrancou antes. Antes? Porque era uma parede na minha frente que eu não conseguia romper aquela parede, porque não, eu era impedida. Então, essa pessoa não contemplou, né, isso, a vitória do CD na sua vida, a promessa de Deus. Não, teve o prazer de contemplar onde estava, porque eu tenho filhos. Isso. E hoje, né, para a glória do Senhor, e passou, né, aí, isso foi em 2012, né, que Deus começou a obra da gravação do CD. E aí, quando tudo eu fiquei sozinha, e eu falei, Deus, agora eu não quero mais ninguém, agora eu quero só fazer a tua obra. E essa pessoa, gente, não brinca com as coisas de Deus, nem com o ungido de Deus. Essa pessoa hoje, ele é um morador de rua. Uma pessoa que tinha 2 carros na garagem, emprego, perdeu tudo nas drogas, tudo. E hoje é um morador de rua. Meu Deus. Os filhos já tentou ajudar. Minha filha que tentou, olha, cantora, aonde a mão de Deus está, não queira pôr a sua, porque você vai pagar o preço também, porque é Deus que está trabalhando. A minha filha quis ajudar, trouxe para a casa dela. A escassez entrou dentro da casa dela. Uma menina que tinha tudo, que ajudava as pessoas, que tinha alimento para ajudar, ela dava cesta básica, ela ajudava as pessoas. Ela entrou numa escassez que ela teve que eu tive que levar a cesta básica para ela.
Meu O pai. marido no mesmo emprego, fazendo a mesma coisa, e entrou a escassez, porque ela colocou a mão aonde não era Não para colocar. devia. Não, não, É, não devia. é o mundo. E aí, e além disso, aí ainda roubou toda a casa dela e foi embora. Menina. É, Há momento não que põe Deus a se mão cala, não é isso, aonde Deus. cantora Sueli? Sim, 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 sim. Eu acredito, honrada Então, nesse testemunho. aí em 2012, né, Deus começou a agir na minha vida, que foi em 2012. E Deus fez essa obra, né, de me libertar desse pesadelo, porque Deus falou, você vai vencer aí. E eu tive que vencer lá mesmo, porque quando chegou o tempo dele, ele tirou 28 anos, viu, cantora? Eu pensei que foi só 12, menina. 10 filhos. Eu tava assim. 28 anos. 28 anos, Menina. 28 anos da minha vida. Mas eu disse que estava preparada para pagar, então foi 28 anos que eu fiquei ali no processo, né? E aí, quando eu me libertei, eu falei, Jesus, agora eu quero só fazer a tua obra, não quero ninguém, porque esse negócio de felicidade, casamento, isso não é para mim não, Jesus, isso não me diz felicidade. Porque eu olhava as famílias felizes, eu falava, meu Deus, eu andava na rua, olhava os casais, assim, conversando, a esposa conversando com outras pessoas, assim, tudo feliz, e o marido, eu não podia fazer isso, né? Eu falava, isso não existe para mim, felicidade não existe para mim. Aí um dia eu fui numa agenda em Osasco, né? E chegando lá, o pregador que ia trazer a palavra, antes dele pregar, eu cantei um louvor. Quando eu acabei de cantar, ele levantou, que era o momento da palavra, ele levantou assim, olhou para mim e disse, cantora Sueli Nogueira. Eu ainda não tinha CD gravado, não. Ainda não, ainda estava no processo da gravação. Sim. Né? Que foi logo que a pessoa foi embora. Aí, não, Deus arrancou, né? Aí eu estava lá, ele falou assim, não vai embora antes de eu falar com a irmã, porque eu preciso falar com você em particular, porque eu tenho para falar com você, o Senhor disse que não é para toda a igreja, é só para você. Ih, meu Deus. Amém. Amém. Eu espero. No final, ele me chamou num cantinho e falou assim, irmã, que processo é esse que você passou na sua vida? Que deserto foi esse, minha irmã? O Senhor me mostrou tudo. Meu Deus! Como você aguentou somente Deus para te dar essa força? Eu vejo uma aliança quebrada. O seu te abandonou, né? Foi embora. Te deixou. Mas não foi ele que foi, não. Foi o Senhor que tirou. Foi o Senhor que levou para longe. Meu Deus do céu. E na tua mente, tu disse para Deus que não quer mais ninguém. Tu não falou isso para ninguém. Tu só pensou que você não quer mais ninguém, que você vai ficar sozinha, que você vai fazer a obra e que felicidade não existe para você. Meus pensamentos, cantor, olha. Que a felicidade não existe para você, que a felicidade só existe para os outros, que você não. Você vai ficar sozinha. Mas diz o teu Deus que você não vai ficar sozinha. Menina! Ele já preparado. O teu não é da nave da igreja, o teu é do altar. E o Senhor vai trazer essa pessoa para você. E olha o que o Senhor te diz. Essa pessoa vai te amar, te respeitar, cuidar de você que nem uma princesa. Ai, que lindo! E vai ser coluna no teu ministério. E você vai ser feliz sim. Assim diz o teu Deus. No tempo certo, ele te apresentará. Meu Deus. Deus é lindo. Eu disse amém. Se for assim, pensei com meus botões, né? Se for assim do jeitinho que Deus está falando, eu quero. E foi. Passando-se os dias, né? Aí passou-se o tempo, já com a gravação, e já com as agendas. E um dia eu recebi um convite pelo Facebook Messenger.
Senhor cantora, o senhor Roberto Alves de Siqueira. A paz do Senhor, cantora. Eu disse, a paz do Senhor. Ele disse, tudo bem? Eu disse, sim. Ele falou, eu vejo que você é de Guararema e eu estou precisando de alguém para levar uma palavra na minha igreja. E seria possível você atender o meu convite? Vai ser terça-feira, segunda-feira, terça-feira, né? Vai ser terça-feira e eu queria te convidar para trazer uma palavra, cantar. Eu falei, ô irmão, eu não prego. Eu canto, se o irmão quiser que eu vá cantar, eu vou, mas pregar eu não prego. Ele falou, mas você sabe falar de Jesus? Eu falei, sei. Ele falou assim, então tá pronto, então tá tudo certo. Você fala de Jesus, que ele é bom, canta e já tá tudo certo. Eu falei, olha, ele falou assim, você é de Guararema, né? Eu falei, não sou de Guararema. Eu era de Guararema, mas agora eu moro em Osasco. Nesse tempo eu já o Senhor me levou um tempo para Osasco. Certo. Aí eu já estava morando em Osasco. Ele disse, eu falei, mas por incrível que pareça, eu estou indo para Guararema segunda-feira, porque na terça de madrugada eu estou indo para Recife fazer uma viagem. Eu vou fazer a obra lá durante um mês. Ele disse, tá certo, então vamos fechar. Fechamos a agenda e fui para a igreja do Roberto. Ele era o dirigente da igreja. Aí eu fui. Chegando lá, cantei, fiz a obra e ele me levou, né, junto com a irmã dele e a sobrinha dele, me levaram até onde eu estava na casa da minha irmã, que eu ia sair de lá, né, para Recife, que essa viagem de Recife também é um grande testemunho, sabe? Meu Deus, é muito forte. E eu fui para Recife e só que nós trocamos telefone, cantora. Ele já estava, né, estava orando a Deus também por alguém, por uma pessoa de Deus. Glória a Deus. E aí eu fui para Recife, só que nós ficamos conversando, não paramos mais de conversar. E vamos, conversa vai, conversa vem. E ali já estava rolando aquele clima, né, tal. Uma história de amor. Que lindo. Eita, e quando chegou lá em Recife, depois de 15 dias que eu estava em Recife fazendo a obra, eu fui para uma outra cidade. E o pastor ligou para o pastor da outra cidade, eu estou indo aí com a cantora. E quando eu cheguei lá, o pastor disse assim, cantora, quando o pastor ligou e disse que você estava vindo, o Senhor me entregou uma mensagem. Eu falei, amém. E nós ali fizemos um culto, e no final desse culto ele tirou a aliança dele do dedo e falou assim, cantora, o que significa? O que é isso aqui? Eu disse, uma aliança. O que significa uma aliança, casamento? E é isso que Deus está preparando para você. Sabe aquele que Deus te apresentou e está te esperando lá? Tu tem noção da ansiedade que esse moço está te esperando? Ele é a pessoa que Deus preparou para ti. O Senhor te trouxe aqui para falar que ele é a pessoa que vai te amar, te respeitar, que vai ser coluna no teu ministério e que vai te tratar como rainha. Oh, glória! Olha as palavras que Deus usou lá na boca do pregador. Para que tu não tenha dúvida. Amém? É ele que o Senhor preparou. E hoje, o Roberto, se a gente for contar os detalhes, meu Deus, é muita coisa, nós fica aqui 3 horas. Uma história de amor. Glória a Deus. Uma história de amor. Começou a história de amor. E Deus preparou tudo. Nosso casamento foi algo assim extraordinário. Nosso casamento também é um testemunho muito forte, muito forte, muito forte, que nós não tinha nada. O Senhor falou para mim, e o Senhor usou na boca do pregador, eu vou te dar um banquete, vai ser uma grande festa. E quando foi para a gente marcar a data do casamento, eu falei, Jesus, o Senhor falou que era banquete, né? Então eu estou crendo. Eu já escrevi tudo o que eu quero. O Roberto me disse assim, vamos marcar a data de casamento, do nosso casamento, a gente vai casar, vamos dar um almoço para os padrinhos, e aí tá tudo certo. Eu falei, o quê, rapaz? Não foi isso que o meu Deus me falou, não. Sabe o que o meu Deus me falou?
que é o teu Deus também, ele disse para mim que ele me daria um banquete. Então eu vou te dizer aqui o que eu quero. Eu quero uma chácara, alugar uma casa bem grande para meus convidados que vai vir de longe se hospedarem, com piscina. Eu quero churrasco, eu quero um jantar maravilhoso, eu quero mesa de mesa, eu fui falando, ele foi regalando os olhos. Foi arregalando os olhos, aí ficou perplexo assim na minha frente. Eu disse: ei, você não conhece o teu Deus, o poder do teu Deus, a grandeza dele? Ele disse: sim. Eu falei: então, fique em paz. Eita, cantora, e foi um banquete. Olha, Que maravilha. Deus preparou Tudo. tudo. Um padrinho deu 100 quilos de carne, o outro deu a comida, o outro deu a mesa de noivo, o outro deu as flores, o outro deu isso, deu aquilo, os meus móveis. Olha, Deus fez uma grande obra, um milagre. Acredito, amada. A gente for contar os detalhes é muita coisa. Mas hoje eu tenho o evangelista Roberto, que é o amor da minha vida, e é a pessoa que adotou os meus filhos, que hoje meus filhos têm um pai. Glória a Deus. Hoje meus filhos respeitam ele. Ele, quando é para falar parabéns, olha, você tá uma benção, eu estou muito orgulhoso de você, mas quando é para chamar também o puxão de orelha, o negócio, o chicote estrala, mas os neguinhos ficam tudo de cabecinha baixa. Respeita, porque hoje eles falam: hoje nós temos um pai. Glória a Deus. Então, Roberto, hoje é uma bênção na minha vida. Amém. E nós estamos vivendo o melhor que Deus tem para nós. Nós não temos riqueza, dinheiro, mas nós temos a presença de Deus na nossa vida. E quem tem a presença tem tudo. Tem tudo. Não falta nada, porque tudo o Senhor, Ele cuida. O Roberto, como você sabe, sofreu um acidente de moto, que quebrou a perna em 6 lugares, né? E nós estamos passando por um processo muito forte. Mas o Senhor não nos deixou nem um momento sozinho. Ele está cuidando de tudo, de todos os detalhes. E eu creio que ele vai fazer uma nova cirurgia, né? Agora, dia 17 de julho. E para pôr a gaiola, né? Já faz 9 meses que estamos no processo. E agora os médicos chegou a uma conclusão que tem que pôr a gaiola. Então vai pôr a gaiola e eu sei que o Senhor vai nos dar vitória. Já nos deu. E nós estamos rompendo em fé. Tudo é para a glória de Deus, porque o Senhor permitiu tudo isso, porque Ele também tem um grande testemunho com tudo isso. Ele tem muitas pessoas, as pessoas que vêm visitar ele achando que ele está para baixo, que ele está deprimido, que ele está... Não, sai daqui edificado com o testemunho daquilo que Deus te apresentou para ele de uma forma muito especial. Então, é um grande testemunho também que ele tem para dar. E eu estou vivendo as promessas de Deus. Em nome de Jesus, hoje eu posso dizer, eu sou feliz. Hoje eu sou feliz com a pessoa que eu tenho, que cuida de mim como uma princesa, viu, cantora Cida? Nós aqui, o pessoal fala que o Robertinho tem que dar escolinha para os nossos maridos, ele tem que dar aula para eles. Nós vamos combinar com o Robertinho dar aula para os nossos maridos, eles precisam aprender com você. É assim, aqui, tá? Porque ele é um exemplo assim, de esposo, de pai, né? Ele é meu amigo. Ai, que lindo. Ele é meu amigo. Ele é meu intercessor. É o que às vezes eu falo, amor, será? Ele fala, não, olha, você vai conseguir, vai dar certo, Deus está na frente. Lindo. É muito lindo. Ele, às vezes eu falo, não, eu não, acho que eu não vou, não vai dar. Ele fala, você vai ter viagens que convidaram para ir, que a gente não tinha condições de pagar. Ele falou assim, eu vou parcelar não sei quantas vezes no cartão, mas você vai porque é importante para você. Olha isso. Ai, menina, que coisa linda. Olha, porque Deus preparou, não é isso, minha irmã? Isso. Deus preparou. Deus preparou. Antes eu não tinha, as minhas agendas, eu falei isso para ele ontem, falei, amor, quando eu me lembro que as minhas agendas eram todas as mesmas roupinhas que eu colocava dentro da mala, as mesmas roupinhas, né? Eu não tinha roupa. Ele falou, e agora? Eu falei, agora eu tenho você, que é o meu abençoador.
Que lindo, minha É o irmã. meu abençoador, que ele me dá em todas as datas, ele compra roupa, me dá, e fora de data também. A hora que ele vê uma coisa bonita, Uhum. às vezes eu chego, o pacote está lá em cima da cama, eu falo, o que é isso? Ele fala, abre para você ver, eu vou ver o Ai, olha, cheiro. eu queria bater palmas, viu? Bater palmas pro pastor Roberto. Eu não posso porque ele mesmo, eu não posso. Ai, que lindo. Ah, meu Sim, Deus. até hoje ele Hum. faz isso, às vezes ele chega e fala, ó, tá chegando algo aí para você. Eu precisava como essa semana, eu precisava de uma caixa de som, porque às vezes o irmão vem aqui, nós cantarmos, eu tava com uma caixinha pequenininha. Quando foi essa semana, ele me fez uma surpresa, chegou uma caixa grande de som aqui, Ai, amplificada, que meu coisa mais Deus. linda! Ele falou, é para você, meu amor, pra você cantar aí com as suas irmãs, quando vir Uhum. as pessoas aqui, você não ficar cantando com essa caixinha baixinha aí, agora você vai poder ouvir os seus playback. Ai, que lindo, olha isso. Tem preço isso? Tem preço? Não tem, não tem. Ele é a pessoa que Deus me deu, é o amor da minha Amém. vida, cuida de mim com tanto carinho, cuida dos meus filhos, meu Deus, quanto ele já ajudou os meus filhos, meu pai, meus netos, sabe? É uma benção, uma benção. Amém, amém. Que tudo isso seja multiplicado, viu, minha amada? Em nome de Jesus. Olha, muito lindo, muito lindo. Olha, meu Deus do céu. Manda um abraço aqui pro Edson Camargo, lá do Pará. Deus abençoe. Claudemir Rocha, em Fortaleza. Eliette Mota, o Elita Lima, para todo mundo aqui, gente. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Para todos eles. Silvana Braga Divulgações, Cássia Macedo. Meu Deus, gratidão, gratidão, gente. Olha, você que tá chegando agora, falou, cantora Cida, eu só acabei de ouvir um pedacinho, não se preocupe. Todo o nosso bate-papo está sendo gravado, tá? E vai estar no canal da Rádio Mãos Unidas. Olha, meu Deus do céu. Coisa linda. Então, amada, todos esses louvores que você tem gravado é a sua história, não é isso, minha irmã? Os Louvor. 10 louvores que eu gravei, o CD, o louvor Página Virada, que ainda não, ele não tá aí com você. Uhum. Mas o Página Virada, um dia essa cantora Neide Marques estava numa agenda e ela disse que a casa que ela estava era uma passarela de ratos. E ela não conseguia dormir porque ela via aqueles ratos Ai, meu andando, Deus. passeando. Ela catou o violão dela e foi para fora da casa. E lá ela começou a cantar o louvor, que é o título do CD, Página Virada. Quando ela terminou de cantar, o Senhor falou para ela assim, esse louvor não é seu. Ela disse, como assim, Deus? Eu estou numa passarela de rato. O Senhor acabou de me dar esse louvor lindo. E o Senhor está dizendo que não é meu. Ele disse, não, esse louvor é da Sueli. Manda para ela. É ela que vai gravar esse louvor. Primeiro, depois você pode, mas primeiro ela. Olha isso. E se chama Página Virada? Ô, amada, então o primeiro CD que nosso Deus concedeu a ti se chama Página Virada e realmente a página da sua vida foi virada. Oxente, virou aquela página amarelada, aquela página sofrida, o Senhor virou e começou uma história de vitória, de vitória, de vitória, de vitória. Lutas nós temos, porque nós só vamos deixar de ter luta quando nós estivermos lá na glória. Nós temos lutas aqui na terra, mas eu posso dizer para você que eu sou feliz. Amém. Eu sou feliz. O Senhor me deu grandes vitórias. Glória a Deus. E eu estou vivendo a promessa de Deus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amadas, 10 horas e 23 minutos. O pastor Roberto está aí do seu lado. Está assim. A gente vai finalizar, mas não é agora não é agora. Com ele, orando, nos abençoando, tá bom? Se ele puder nos abençoar, meu Deus, presente completo. Deixa eu te falar, vamos falar um pouquinho aqui sobre os louvores. Você vai falar também onde as pessoas podem encontrar você para poder convidar para fazer agenda, tá, amada? Mas fala para nós aqui sobre o louvor, resolvendo o impossível. Eu acho que, meu Deus do céu, Meu Deus, é sua vida completa. Eu
Quando Deus deu esse louvor para o Sérgio Reis, que ele é o compositor, o Sérgio Reis é meu amigo, né? Então a gente conversava bastante e eu contei um pouquinho da minha história. Quando eu contei um pouquinho da minha história, ele fez esse louvor e mandou para mim. Ele falou assim: cantora, esse louvor eu fiz baseado um pouquinho na sua história, resolvendo o impossível. Amada, você está falando do Sérgio Reis, cantor sertanejo? Sérgio Reis não. Roberto Reis. Roberto Reis. Desculpa. Certo. Roberto Reis, desculpa. Sim. Roberto Reis. Ele é o compositor deste louvor, né? E ele me passou essa letra e eu gravei. Que lindo. Esse foi o último agora que eu gravei, né? E Deus fez um movimento, cantora Cida, para mim gravar. Deus usou pessoas aqui, olha, gente, olha o que Deus fez para abençoar a minha vida, tá gravando esta canção. Foi muito lindo o que Deus fez, sabe? E já tô com 2 projetos aí, já na ponta da agulha, né? Daqui a pouco nós vamos ter novidade. Ô, Glória! Que maravilha! Do Vanderly Macedo, né? Foi o Vanderly Macedo. Deus falou comigo assim: tô eu trazendo um homem grande aqui na cidade para te abençoar. Eu dizia: meu Deus, homem grande, Jesus. E Deus trouxe o Vanderly Macedo e ele me abençoou com as músicas dele. Meu Deus, é muito forte. Ei, meu Deus! Glória a Deus! Daqui a pouco tem novidade. Ô, Glória! Que maravilha! Amada, Deus conta com você. Fala um pouquinho desse louvor. Esse louvor quando a cantora me passou, quando eu fui fazer a escolha, né, dos louvores, Deus conta com você. Eu disse, aquela situação que eu olhava, eu abri o armário, não tinha nada, abri a geladeira, não tinha nada. Eu não tinha nada, eu só tinha Deus na minha vida, a presença dele na minha vida. E eu disse assim, aí quando eu escutei esse louvor, eu falei, o Senhor conta comigo. Mesmo passando no deserto, o Senhor conta comigo. Eu preciso estar na tua presença, eu preciso fazer a tua obra, mesmo estando na fornalha. O Senhor conta comigo em todos os momentos. Glória a Deus. Aí então eu fiz a escolha desse louvor. Deus conta com você. Deus conta com você, mesmo passando no deserto. Deus conta com você, mesmo estando na fornalha. Deus conta com você. Deus conta com você. É glória. Ah, menina! É muito lindo ouvir. Oh, Jesus, gratidão, Senhor, gratidão por ter concedido a essa menina um ministério tão lindo, um dom maravilhoso, uma voz. Amém, sim. Amada, e esse louvor, essa tempestade vai passar, Cida? Ô, Glória! Eita, aí quando eu escutei esse louvor, eu falei, glória a Deus, já tomei posse, Jesus. Amém. Eu já tomei posse, que essa tempestade, ela vai passar e muito rápido. Amém. Porque vento, ele vem, mas ele passa. Amém. E eu disse, Deus, essa tempestade, ela já está passando. Glória a Deus. E eu falei, eu vou gravar esse louvor, porque eu tomo posse, Jesus, que essa tempestade, ela já passou. Ela não vai passar, Jesus, ela já passou, eu já tomei posse. Eu já tomei posse. Que essa tempestade, o Senhor já entrou na minha casa. A luz já brilhou aqui dentro. Amém, glória a Deus. E o Senhor já me deu vitória. Então, quando eu escutei esse louvor, eu tomei posse. Que a tempestade, ela já tinha passado e eu já tinha tomado posse da minha vitória e que a luz já estava brilhando dentro da minha casa. Glória a Deus, amém. Que lindo, amada, que lindo. Amada, nós temos aqui também um louvor, fazer missão.
Fazer missão. Fazer missão não é para qualquer um. Fazer missão é para aqueles que amam as almas, aquelas pessoas que estão na sarjeta, que a gente às vezes passa e nem olha, né? Mas são pessoas amadas, queridas de Jesus. Muitas pessoas que estão na rua, elas estão ali e elas estão sofrendo muito, precisando de nós. Muitas pessoas que estão, às vezes nós queremos ir fazer a missão lá na África, mas você está morando em São Paulo, olha do lado da sua casa, olha na frente, lá tem pessoas que estão precisando de você. Verdade, amada. No momento certo, Deus vai enviar, mas você precisa estar com seus olhos espirituais abertos para ver o que o Senhor tem para você. Eu amo fazer missão. Amém. Eu estou com um projeto Mãe de Joelhos, Filho de Pé, porque eu passei por momentos difíceis com os meus filhos nas drogas, e eu estou orando por mães que têm filhos que estão nas drogas. Eu comecei agora esse projeto, é muita guerra, muita luta, mas eu quero estar junto com essas mães. Amém. Eu quero orar, eu quero profetizar, liberar a bênção para esta casa, por essas famílias que estão passando por tantas lutas, né? E missão está no meu coração. Glória a Deus. Eu amo fazer missão, eu amo sair, fazer a obra do Senhor, eu amo estar com as minhas irmãs, culto nos lares, eu amo essas coisas. Que maravilha. Está no meu coração, e eu acredito que primeiro no coração de Deus, né? E o Senhor me chamou para esta obra, e eis-me aqui, Senhor, para obedecer o teu ID e fazer a tua vontade, né? Então nós estamos aí na obra para fazer a vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor nos ordenar fazer, né? Aonde Ele nos levar. Amém. E primeiro, né? Antes de ir para o campo missionário, tem a experiência com Deus. E ter experiência com Deus, às vezes, das dores, né? Uhum. Das aflição, das angústias. Mas lá na frente nós vamos entender o porquê nós passamos por... Hoje eu entendo porque eu passei por tudo, né? Verdade. Por tudo isso. Porque hoje eu posso falar com uma mãe e tem um filho drogado, eu posso dizer para ela, olha, Jesus liberta, viu? Eu tive 3 filhos no crack e o Senhor libertou. Meu Deus. Né? Uhum. Eu posso falar isso para ela, eu posso chegar perto dela, abraçar ela e dizer, eu já tive filho preso. Hoje eu posso chegar numa mãe e dizer, olha, Deus liberta. dê glória, porque lá é o lugar onde Deus vai libertar. Se você orou, você está orando e buscando, clamando, o Senhor vai libertar. Amém. Porque o Senhor libertou os meus filhos. Ele fez uma obra linda. Então, eu passei por muitas aflições, mas tudo para a glória do Senhor. Não foi para me matar, foi para me fortalecer, para me forjar, para trazer experiência. E eu sou grata a Deus por tudo que eu passei e por tudo que o Senhor já fez e eu sei que Ele ainda vai fazer. Amém. Glória a Deus. Amada, lembrei aqui da frase que a sua mãe, a mensagem que sua mãe te deu, né? Isso que você naquele momento você não ouviu. E quando você mencionou aí sobre os seus filhos, né? Isso, o vento que você passou com os seus filhos. Então, olha, a sua mãe, ela sentiu, né? Isso, minha irmã, que seria muitos dias difíceis para você. Mãe, ela sente. É. Mãe, a boca de uma mãe é a boca de Deus. E se o filho souber o quanto é importante ele escutar o conselho da sua mãe, porque quando uma mãe, ela diz que o coração dela está fechado, imagina o de Deus. Imagina o de Deus. Maravilha, glória a Deus, oh meu Deus.
Ai, Jesus, é muito bom estar aqui com a cantora Sueli Nogueira Oficial. Amada, você tem uma linda discografia maravilhosa. E como eu faço para encontrar esses belíssimos louvores na voz da cantora Sueli Nogueira? YouTube, está tudo no YouTube. Tá em todas as plataformas. Tá no Instagram, tá no Spotify. Spotify. Tá em todas as plataformas. Todas. Ô, Glória! Deus me abençoou usando um rapaz que me escutou cantando e o Senhor falou para ele assim, ó, coloca os louvores dela em todas as plataformas digitais. Uhum. E dá de presente para ela. Que maravilha! Ô, menina! Tudo é um milagre! Tudo é um milagre! Glória! Glória a Deus! Ô, cantora Sueli, é por isso que eu falo que às vezes dá vontade de sair gritando daqui de dentro, porque é tanto testemunho, é tanta coisa linda, sabe? Isso é só para quem crê, gente, é só para quem crê, tá? É só para quem crê, não sai debaixo da promessa, né? Glória a Deus. Amada, então todos os louvores da nossa querida cantora Sueli Nogueira estão em todas as plataformas digitais, tá na Casa Abençoada YouTuber. Ô, Glória! E o nome do canal é Sueli Nogueira Oficial, não é isso, amada? Isso mesmo. Vai lá, curte, comenta, deixa seu like, se inscreva no canal, né? Porque isso ajuda bastante a gente, né? E vai ser uma bênção, eu vou ficar feliz de te ver lá. Glória a Deus. Não esquecendo, amados, que é Sueli com Y no final, viu, gente? Bênção de Deus, Sueli Nogueira. Amada, como está você também no Instagram? Como eu acho você no Instagram? Cantora Sueli Nogueira. Cantora Sueli Nogueira, bênção de Deus. Gente, tem muitas mensagens dessa menina lá no Instagram, tá? Vamos lá, corre lá. Siga. E também Facebook. Cantora Sueli Nogueira, também. Oficial. É bênção de Deus, Brasil. Amada, e como eu faço também para convidar você, né? Isso, as pessoas que sentiram no coração para você estar ministrando nas praças públicas, nas secretarias de educação também, nas escolas, nos congressos, nas fazendas, nos sítios, em qualquer parte do Brasil, do mundo. Passa o seu contato, amada. 11 9773 7778 11 977. Olha, corrigindo aí, cantora, 997737778. Está lá na minha página. Liga, que nós estamos esperando, vai ser bênção, vai ser uma honra estar atendendo os convites de vocês. Glória a Deus, é isso aí, gente, é bênção de Deus. Cantora amada Sueli Nogueira, nós já conversamos, um bate-papo abençoado, um lindo testemunho, impactante, para mudar vidas, tá? De você, menina, que está aí do outro lado, de você, menino, para todos nós. O testemunho é tremendo. Olha, não faça aquilo que Deus falou que não é para fazer, viu, gente? Fica quieto. Fica quieto, porque é melhor. Não é isso, minha irmã? Mas nesse momento, cantora Sueli, gostaríamos muito de perguntar a você sobre a volta do Senhor Jesus. Você acredita? E também para você já falar aquilo também que você ainda não falou, mas que você falou, poxa, Cida falou demais e não deixou eu contar. Não falar. Fica à vontade, tá, minha querida? Meu Deus, Jesus, ele está voltando, ele está à porta. Amém. Todos os acontecimentos, tudo que a Bíblia disse que iria acontecer no finais dos tempos, está acontecendo. Jesus está voltando e nós temos que pôr a nossa barba de molho e ficar bem atento para a gente ir
do lar celestial para a glória, porque esse mundo está muito contaminado e a gente tem que orar muito, buscar muito a Deus, estar muito atento para a gente não deixar o inimigo nos cegar, nos tirar a salvação, né? Eu acredito e muito, viu? Jesus está voltando. Vamos nos preparar. Amém. Glória Amém. a Deus. Amadas, se você sentir algo no seu coração nesse momento e que você queira deixar para os nossos queridos ouvintes, fica à vontade. Sim, eu quero dizer para você que nunca desista. Seja qual for a circunstância que você está passando, tudo que você está passando é o Senhor preparando algo melhor lá na frente. O seu troféu de vitória está sendo preparado. Então, nunca desista. Mãe, eu sei que tem mãe que está nos ouvindo aqui, que tem filhos. Não sei o que você está passando, mas se você está passando por algum momento difícil, não desista do teu filho. Continue buscando, continue orando. O Senhor vai trabalhar e Ele vai fazer uma grande obra. É só você acreditar e não desistir. Que Deus abençoe cada um. Fique na presença, porque na presença a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica na presença, não desista. Deus é contigo. 10h40, estamos hoje aqui recebendo, né, isso, a nossa convidada, a cantora Sueli Nogueira, esse encontro, você que está dizendo, ai, cantora, eu acabei de chegar, acabei de ligar o celular, o tablet, o PC agora, e enfim... E o bate-papo terminou. Olha, não se preocupa, não. Vai lá no canal Rádio Mãos Unidas Nanuque e para acompanhar, gente, glorificar a Deus, porque Deus muda a história, viu? Quando nós falamos, não é isso, cantora Sueli? Muitas vezes, olha, a gente escuta as mensagens, Deus pode mudar a sua história. Às vezes as pessoas podem falar, ai, Deus, não, não. Olha, Deus muda realmente, viu, gente? Deus muda. Deus mudou a minha. Deus mudou a minha. Eu sou o testemunho vivo de que Deus mudou a minha história, mudou a história dos meus filhos. Deus mudou. Olha, é muita coisa, cantora, se fosse para falar, é muitas bênçãos. Eu acredito. A gente, olha, nossa, o dia todo aqui eu não ia dar conta, a madrugada, não é isso, amada? Mas... É muito testemunho. Porque todo dia o Senhor está nos abençoando. Todo dia nós temos milagres para contar. Sim. Glória a Deus. É isso mesmo. Amado, acredito que Deus, Ele vai preparar um outro encontro para a gente continuar esse bate-papo abençoado, tá, minha flor? Gratidão, gratidão, viu? Mas não desliga, não. Fica aí, juntinho aí, tá? Do seu esposo, do pastor Roberto, que nós gostaríamos muito que ele deixasse uma palavra também aqui e também orasse nos abençoando, tá? Abençoando esse encontro abençoado e abençoador. Gratidão, gratidão, viu, minha irmã? Que Jesus continue te abençoando, cantora Sueli Nogueira Oficial. Tá lá no YouTube, gente. Tá lá no Instagram. Está em todas as plataformas digitais do mundo. Eita, glória, em qualquer parte e que você esteja no planeta Terra, você que tiver acesso à internet, não é isso, amada? Olha, gente, vão nas plataformas digitais, nos aplicativos, que você vai encontrar os louvores da nossa querida cantora Sueli Nogueira, não só dela, mas de todos os amados irmãos, cantores, cantoras, que levam a palavra de Deus através do louvor. E, claro, também as mensagens, as pregações dos pastores, dos missionários, não é isso, cantora Sueli Nogueira? Estão também, gente, nas redes sociais, nas plataformas, vão, a palavra de Deus está sendo ministrada, está sendo falada. Então, cantora Sueli Nogueira, não existe mais desculpa, né? Isso eu dizer assim, ai, eu não consigo falar do amor de Deus, eu não consigo pregar, eu não consigo cantar. Eu não posso dizer isso, não, cantora Sueli Nogueira. Não tem como. Quem põe a mão no arado não pode mais voltar atrás. Ele tem que ir para frente, porque não dá mais para voltar. Não dá. Está mais perto de chegar do que voltar, né? E aproveitando, eu quero oferecer o louvor Página Virada para todos
todos que estão nos ouvindo. Vai lá no YouTube, no Spotify. Vai lá, escuta a página virada. Eu quero oferecer para todos vocês. Amém, amém, glória a Deus. Olha, não tá dando aqui para ler uma mensagem da cantora Welita lá de Manaus, para a cantora Sueli. Avisa a cantora Sueli Nogueira, só que não tá dando para me ler aqui completo, viu, cantora Welita? Mas depois a gente passa a mensagem, sim, para a cantora Sueli Nogueira. Um abraço aqui também pro pessoal que congrega no Ministério Voz da Verdade em São Paulo, os cantores Rosenberg Rodrigues e Valéria Arato Rodrigues. Deus abençoe. Pai do Senhor também, a cantora Keliane Santos. Deus abençoe a todos vocês. Amém, cantora? Daqui a pouco a gente repassa a mensagem da cantora Welita Lima, viu? Por favor, porque eu vou ficar esperando a mensagem dela. Tá bom. Ela tá ligadinha conosco lá em Manaus, Amazonas. Um abraço aí para todo o povo. É um sonho, viu? Eu tenho sonho de ir lá, de ir nesse lugar. É um sonho. É, menina. É um dos sonhos. Aí, cantora Welita Lima. Oh, que maravilha. Olha, nós temos muitos cantores aí. Eu tenho um pastor Sidney. É uma bênção também daqui da Mãos Unidas. Quem mais, Welita? Pastor, ai, meu Deus. Aldomar Oliveira Sete, gente. Também ele é pastor, cantor, tá? Ele é de Manaus também, faz parte aí do Louvor Raiz. Tem muitos cantores. Eita, glória. Oh, que maravilha. Aliás, eu vou passar o contato da cantora Welita para você, tá? Para vocês manter a amizade, não é isso? É bênção de Deus. Eita, glória. Isso é de Deus, isso é coisa do céu. Ô, glória, maravilha. Um abraço para todos que estão aqui conosco, Claudemir. Deus abençoe a todos vocês. Amada, olha, eu quero, continue juntinho, mas nós temos que finalizar o nosso encontro, 10 horas e 45 minutos. Nossa, falando quase nada. Menina, o tempo passa rápido, não é isso? Só foi alguns minutinhos. Glória a Deus, que coisa linda. Agora imagina, não é isso, moça? Lá no céu, quando a gente se encontrar, meu Deus do céu, o tempo lá não vai passar, não é isso? Vai ser. Maravilha. A paz do Senhor, pastor Roberto. Ô, minha irmã, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu tô bem. Eu tô vendo aqui, tava ouvindo, tava do lado aqui também. Olha que eu sempre falo pra minha esposa que cada vez que eu escuto ela contar o testemunho, eu vou ficando mais crente um pouco. Amém. Verdade, tremendo. É muito forte. Muito forte. Glória a Deus. E eu estou muito feliz de conhecer um pouquinho dessa linda história de amor de vocês dois, viu? Que Deus continue abençoando vocês poderosamente, viu, meu irmão? Pastor Roberto, além de seu esposo, é o amigo, é o assessor, né, isso, da nossa querida cantora Sueli Nogueira, esse ministério abençoado e abençoador do Brasil e das nações. Então, Deus preparou o Senhor para poder estar ao lado dessa menina, porque o chamado, a obra, não é isso? É do nosso Deus. E o nosso Deus, ele levantou a menina Sueli Nogueira para abençoar vidas, não só aqui no Brasil, mas em todas as nações, em nome de Jesus. E a gente está contemplando isso, não é isso, meu irmão? É isso mesmo. E a Sueli, a cantora Sueli, para mim, ela é uma bênção mesmo, uma bênção na minha vida. Foi algo assim do céu, né? Amém. Eu não canso em dizer isso, porque ela também é a minha ajudadora, a minha intercessora. Glória a Deus. É uma pessoa, eu costumo dizer que ela é sobrenatural. Amém. É algo, né? Isso é um presente que Deus deu para o Senhor e também concedeu a ela. Graças a Deus. E a todos nós, não é isso? E a todos nós. Exatamente.
Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Pastor Roberto, já está quase chegando aqui o final do nosso bate-papo. Esperamos que Deus prepare um outro encontro, tá? Para a gente podermos continuar esse bate-papo abençoado, falando de Jesus, uma história de amor. Nesse momento, gostaríamos de agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da cantora Sueli Nogueira, e agradecer ao Senhor por ter abraçado aqui o nosso pequeno projeto Mãos Unidas Divulgações. Gratidão, gratidão, tá, meu irmão? Mas também, aproveitando, gostaríamos muito que o senhor deixasse uma palavra aqui, né? Isso, nós sabemos que temos poucos minutos, mas também que o senhor deixasse a mensagem que Deus está falando no teu coração agora, tá? Para os nossos queridos ouvintes, e também o senhor encerrasse o nosso bate-papo com a oração, tá bom, meu irmão? Tá bom, querida. Essa semana, Deus tem colocado uma palavra no meu coração e trazido assim, uma revelação tremenda. Lá em Salmos, capítulo 90, em Salmos 91, no primeiro, ele diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Só até aí. E aí Deus começou a me trazer uma revelação a respeito desse versículo. Por quê? Porque aqui diz assim: aquele que habita. Habitar, o que quer dizer? Morar. É fazer presente. É estar presente, né? Essa semana toda, às vezes eu fico aqui sozinho aqui em casa, né? Trabalhando em casa, como eu estou, devido ao acidente. E eu tenho agradecido muito a Deus pelo amor que Ele tem tido pela minha alma, pela minha vida, né? Glória a Deus. A Bíblia fala que o amor de Jesus, ele nos constrange, né? E é muita verdade nisso, isso é muito forte. O Senhor, ele tem me constrangido a todo momento. Cada vez que eu lembro disso, assim, eu choro, eu agradeço a Ele. E Deus tem me dado muito descanso em tudo isso que nós estamos passando aqui no momento, né, do acidente. E eu lembro um momento que eu estive lá internado no hospital, e eu tive uma visitação de Deus ali. Rapidinho eu vou te falar. Fique à vontade. E no momento da dor, muita dor que eu sentia naquele momento. E o Senhor, ele se fez presente ali naquele corredor do hospital. E quando, de repente, houve um silêncio do céu naquele quarto, naquele corredor, um silêncio do céu, e desceu uma névoa bem fina. Essa visão que Deus me deu na hora era uma névoa bem fina, muita gente andando para lá e para cá, e aquela névoa bem fina era coisa do céu. E o Senhor falou comigo, porque eu estava reclamando com Deus das dores que eu estava sentindo. A dor é demais, porque foram 6 ossos quebrados do joelho para baixo. Meu Deus! E Deus falava assim comigo. Eu falava: Senhor, por que tanta essa dor, Deus? Eu já entendi, já tinha entendido tudo que Deus está falando. Eu falei: mas essa dor está demais. Eu não estou suportando essa dor. Por que essa dor? Aí o Senhor Jesus, ele falou no meu ouvido assim: Roberto, essa dor que você está sentindo, eu vou te dizer, é tudo por amor. Meu Deus. Aí, quando ele falou é tudo por amor, ele falou assim: porque você não tem noção da dor do inferno, que é eterno. Meu Deus. E eu lembro que eu estava passando, coisa bem rápida, eu estava passando pelos momentos de não concordância com algumas coisas que estavam acontecendo no nosso ministério, lá em cima, na cabeça, lá nos cabeças. Certo. E eu falava com a minha esposa: nós não podemos continuar dessa maneira. Porque se a gente ficar, a gente é conivente com a situação, tudo mais. E aquilo me deixava muito nervoso. Enfim, eu não estava concordando com as coisas. E isso me alterou muito, o meu estado espiritual. Para ser mais resumido, quando Deus falou comigo a respeito disso aí, porque ele disse assim: porque você dizia que estava caminhando para o céu,
mas você estava indo para o inferno por causa dos seus pensamentos. E eu parei você, porque eu falava, você escutava, mas você não me ouvia. Eu falava, você escutava, mas você não me dava ouvido. Por isso eu te trouxe aqui para dizer que tudo isso que está acontecendo com você é tudo por amor. Amém? Glória a Deus. Então, o que diz aqui no Salmo 91? Aquele que habita, que mora no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu estou vivendo esse descanso. Glória a Deus. Por tudo isso que nós estamos passando, eu estou vivendo esse descanso. Porque Deus falou comigo que tudo, esses pensamentos que eu estava tendo, essas coisas que eu descobri, né? Coisas que vieram à tona para mim, no meu ministério, e eu estava querendo tomar uma posição diante disso. E o Senhor falava assim comigo assim, Roberto, tudo isso que está acontecendo não é da tua conta. Fica quieto, não é isso que eu vou agir. Ele falava assim, não é da sua conta, eu te chamei para evangelizar, então evangeliza. Você é um evangelista na minha casa. Deus falava assim comigo, acho que coisa mais linda. Ouvi dizer que ele me considerava o evangelista da casa dele. Ele falou assim, eu te chamei para pregar, pregue a minha palavra. Mas, e fora isso, não é da sua conta. Deixa comigo. Meu Deus. Então, muitas das vezes a gente quer intervir em coisa que não é da nossa alçada, né? E depois disso eu aprendi que toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ele, só Ele. Glória entendeu? a Deus. E eu quero estar sempre à sombra do Onipotente. Eu quero estar sempre descansando. Porque essa palavra tem falado forte. Essa semana toda eu quero compartilhar com vocês aí que estão me ouvindo. Aquele que habita. Então não é todo mundo. Não é todo mundo. É somente aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente vai descansar. Então, nessa manhã, receba quem está ouvindo, receba o descanso do Senhor. Receba o descanso do Senhor. Ele está trabalhando. Amém. Ele está trabalhando nessa causa. Por quê? Porque muitas das vezes nós não conseguimos mencionar a dimensão que é o amor de Cristo para a nossa vida. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Vamos orar então? Sim, mas antes gostariam de que o Senhor falasse para os nossos queridos ouvintes. O Senhor sofreu, não é isso, meu irmão? Um acidente de moto, não foi isso? Que levou o Senhor até o hospital. Uhum. Isso, exatamente. Foi no dia 18 de outubro de 2024, eu sofri um acidente de moto. Mas eu estava, como sempre, bem prudente. Eu sempre fui prudente no andar de moto. Eu faço parte de um motoclube de evangélicos, evangelismo, que chama-se Nação Eleita, né? Onde eu, aqui na cidade de Guararema, sou o diretor desse motoclube. E nós sempre, todos os finais de semana, a gente saía, né? Eu saía fazer o evangelismo, tirar as pessoas da rua, trazer para as clínicas. A gente fazia o trabalho evangelístico que o motoclube faz, ou seja, onde a igreja não entra, nós entramos, né? Só que aí, nesse meio do caminho aí, Deus quis falar comigo. Então foi dia 18 de outubro que houve esse acidente, e já vai fazer 9 meses, né, que eu estou nessa situação. 3 meses depois, o interessante foi assim, 3 meses depois, no mês de dezembro, outubro, novembro, dezembro, eu já estava agradecendo a Deus, Amém, aqui na cozinha da minha casa, por tudo que ele estava fazendo, porque a minha recuperação estava sendo muito rápida. Os machucados já estavam sendo curados, já estava fechando as feridas, estava tudo certinho. E eu já agradecendo a Deus ali na minha cozinha, quando o Senhor falou comigo no meu ouvido assim, ó, ainda não acabou.
Aí aquela voz soou no meu ouvido, eu chamei minha esposa, a Sueli, falei para ela, o Senhor falou comigo que ainda não acabou essa luta que eu estou passando. Gozado, o que será que Deus quer dizer com isso? E então, depois do Senhor ter me avisado que ainda não tinha acabado, né? Uhum. Realmente as coisas começaram a dar errado com relação à cirurgia. Eu passei por uma nova cirurgia agora, no dia 6 Sim. agora, do mês de junho. Nova cirurgia que era para colocar a gaiola na minha perna. Aí, durante a cirurgia, eles foram colocar a gaiola para eu poder estar andando. Aí houve uma intercorrência na cirurgia. Os médicos cortaram a artéria da minha panturrilha, que passa atrás, né, na panturrilha da perna. Foi cortada a artéria e essa artéria não deixou que eles concretizassem o que era para ser feito, que era colocar a gaiola. Aí o processo voltou tudo novamente e hoje eu não consigo pisar no chão de novo. Mas assim, eu glorifico a Deus por tudo isso. Deus está no comando. Eu sei, exatamente. Eu tenho a certeza que o comando está na mão dele. E a hora certa, no momento certo, em nome de Jesus, eu sei que eu vou dizer, né, com todas as letras, que o Senhor é Deus. Amém. O Senhor é Deus a todo momento. Glória a Deus, amém, irmãos. Eu creio, amém, eu creio na vitória completa em nome de Jesus, porque nosso Deus, ele é fiel para terminar a boa obra, não é isso, meu irmão? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha, meu irmão. 11h31. Glória a Deus. Para você que está chegando agora, olha, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós recebemos aqui com muito prazer a nossa querida cantora Sueli Nogueira, oficial, e o nosso querido pastor abençoado Roberto. Vamos orar, meu irmão, e gratidão por tudo. Vamos orar. Eu quero agradecer mesmo ao Senhor por tudo que ele tem feito aqui nas nossas vidas. Amém. E por tudo que ele tem feito na vida dos irmãos aí, viu? Amém. Isso aí, às vezes as pessoas pensam que foi a cantora Cida que está com esse projeto aí, mas antes de estar no seu coração, cantora, eu quero dizer para você uma coisa. Esse projeto já nasceu no coração de Deus. Amém. O Senhor, ele já tinha isso. Glória a Deus. E Deus, como diz o louvor da minha esposa, Deus conta com você. Amém. Né? Mesmo no meio das batalhas, mesmo ferida, amém, o Senhor, ele conta com você. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu creio. Amém. Orar. Soberano Deus e eterno Pai, amém, em nome de Jesus, Senhor, eu quero nesse momento te louvar, te agradecer, Pai, por esse ar que nós respiramos no dia de hoje. Pela oportunidade, Senhor, que o Senhor tem dado de dizer que o Senhor é bom. Oh, aleluia. E que as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigada. Pai, neste momento eu quero colocar, Senhor, este projeto da irmã Cida, da cantora Cida, nas tuas mãos. Pai, eu sei que sem o Senhor ela nada pode fazer. Mas, Pai, se ela está aí, Senhor, de pé, devido a talvez até as dificuldades, Senhor, mas o Senhor tem preparado. Glória a Deus. Ah, Deus, o Senhor é grande. O Senhor é grande, Pai. O Senhor vai quebrando todas as barreiras, Senhor. Muitas das vezes ela tem enfrentado ali naquele lugar. O Senhor pode fazer aquilo que ela não pode, Senhor. O Senhor pode colocar as mãos aonde as mãos dela não alcançam. Aonde os pés dela não podem pisar, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor já está marcando com os seus pés. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, abençoa, Senhor, não somente, Senhor, este ministério dela, mas abençoa a casa dela, Senhor, visita o lar dela. Meu Deus, visita a família dela, coloca os teus anjos ali ao redor, guardando, livrando ela de todo o laço do inferno, toda astúcia do inimigo, Senhor, que tem se levantado contra essa obra. Eu, como ministro do Evangelho, Senhor, eu te peço que caia por terra em nome de Jesus. Que ela possa mesmo, Senhor, a partir de hoje, Pai, declarar, Senhor, assim como ela já tem declarado, que só o Senhor é Deus. E só Deus é o Senhor nesta causa.
Em nome de Jesus também eu quero colocar a vida da minha esposa nas tuas mãos. Amém, Jesus. Senhor, esse projeto, Senhor, na qual, Senhor, ela iniciou ali com a cantora Cida. Senhor, que o Senhor venha mesmo, Pai, que me abrir portas aonde não tem nem parede, Pai. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. Ah, Senhor, e nesta manhã, Pai, meu Deus, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, que o Senhor venha trazer, Pai, algo, Senhor, que eles não possam nem imaginar, porque a tua palavra diz, Senhor, é aquilo que os nossos olhos não viu, os nossos ouvidos ainda não ouviram, e nem chegou no nosso coração é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Meu Deus, e esses ouvintes que estão escutando agora, Pai, eles te amam, Senhor. Eles te amam, papai querido. Por isso eles estão ouvindo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para eles. Aleluia. Nós te damos graças, Senhor. A nossa palavra hoje é de gratidão. Amém, Jesus. Gratidão a tudo que o Senhor tem feito. E já queremos te agradecer também por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Amém. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Ô, glória! Que maravilha! Ai, meu Deus do céu, coisa linda esse encontro abençoado. Que Deus continue abençoando vocês, viu, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Deus é contigo, pastor, é contigo, cantora. Glória a Deus, Ele está no comando de tudo das nossas vidas. Amém? Olha, somente gratidão, gratidão, e esperamos que o Senhor prepare um outro encontro abençoado para continuarmos falando do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Que maravilha. 11h05. Estamos chegando ao final aqui do nosso encontro com a cantora Sueli Nogueira, tá bom? Juntamente com o pastor Roberto. Vamos ouvir, né? Isso, o louvor Resolvendo o Impossível. E qual outro? Essa tempestade já passou, gente, em nome de Jesus. Ô, glória! Lembrando que todos os louvores da nossa querida cantora Sueli Nogueira estão em todas as plataformas digitais e estão nas redes sociais, tá bom? Estão nas emissoras de rádios, TVs, e é bênção de Deus, Brasil. Muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco. Até o próximo encontro. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Fica com Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos ouvir Sueli Nogueira. Sei que foram